Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora aqui para a segunda parte desse tópico de mistura, certo? Para finalizar essa parte, beleza, gente? Eu vou dar continuidade ao assunto, certo? Da onde nós parado, para podermos. Beleza? Então, bora lá. Gente. Até falou até misturar azeotrópicas, certo? Para finalizar agora, a gente vai falar sobre a classificação das misturas, beleza? Das misturas heterogênicas, beleza, gente? Das misturas heterogêneas, beleza? Então, bora lá. Eu até coloquei aqui classificação das misturas heterogêneas, tá, gente? Ó, tinha até colocado aqui monofásica, mas por favor desconsidere. Por quê, professor? Porque monofásico, tá, gente? Faz referência a uma única fase. E as misturas heterogêneas, a seleção heterogêneas é porque elas vão ter, no mínimo, tá? No mínimo, duas fases, tá? No mínimo, duas fases, beleza, gente? Então, vamos lá. Professor, como é que são as misturas heterogêneas são classificadas? Misturas heterogêneas, elas são classificadas em bifásicas. Professor, o que significa dizer que são bifásicas? Elas têm duas fases. Exemplo de uma mistura heterogênea, professor, que ela é bifásica. Ó, água e óleo. Tá? Ó, a água e o óleo não se misturam, sendo assim em um sistema que apresenta duas fases e cada uma é composta por uma substância diferente. Então, bora lá, gente. Entendam. Bifásico, bi dá a ideia de dois, né? Então é duas fases. Professor, o que é fase mesmo? Fase é a parte visível da minha mistura. Então, se eu estou dizendo para você que uma substância ela é bifásica, é porque ela tem dois aspectos visíveis. Uma substância contendo água e óleo, ela é bifásica, porque nessa mistura eu vou tanto conseguir ver a água, quanto vou conseguir ver o óleo, beleza, gente? Então, entendam, fase é o aspecto visível da minha mistura. Fase é aquilo que eu estou vendo. Se eu estou olhando aquela mistura, eu estou conseguindo ver lá três, quatro fases diferentes, substâncias diferentes, eu estou dizendo ali é a minha quantidade de fases, ok? Então, primeira classificação para as misturas heterogêneas, tá, gente? Bifásicas, quando apresentam duas fases. Professor, não existe outro exemplo não de misturas heterogêneas, além de água e óleo, existiam vários exemplos, tá? Então, esse aqui é o mais clássicos. Um outro exemplo aí, professor, de uma mistura heterogênea bifásica, como água e óleo. Eu tenho, por exemplo, gente, ó, água e areia, por exemplo, água e serragem, certo? São exemplos de substâncias, por exemplo, água e gasolina, por exemplo, tá? Água e diesel, são exemplos de substâncias, tá, gente? Heterogêneas bifásicas. Por quê? Porque elas vão apresentar duas fases, vão ter dois aspectos visíveis, beleza? E existem as substâncias trifásicas. Bora lá, professor, quer dizer, o que significa tri? Tri vem de três, beleza, gente? Tri vem de três, e fásicas, fases. Então, uma substância heterogênea trifásica é aquela que apresenta três fases, ou seja, elas vão ter três aspectos uniformes, beleza? Em três aspectos diferentes. Eu vou conseguir diferenciar as três substâncias ali, ou as três fases simplesmente. Exemplo, gente, de uma substância trifásica. Nós temos um exemplo clássico de misturas, tá, gente? Trifásicas, que é o granito, que é uma pedra, tá, gente? Composta por três rochas, que é a mica, o quartzo e o feldespato, tá, gente? Ó, o granito é uma pedra cuja composição é feita por uma mistura heterogênea de quartzo, feldespato e mica, beleza? Então é um mineral, certo? É uma rocha que ela é perceptiva a essas três substâncias contidas naquela mistura, beleza? Professor, um outro exemplo de uma substância trifásica. Nós, por exemplo, temos ó, água, óleo e, por exemplo, areia. Seria uma substância trifásica, tá? Por quê, professor? Se eu tenho água, óleo e areia, eu vou conseguir diferenciar tanto o óleo, tanto a água, tá? Quanto a areia, beleza, gente? Porque nenhuma é solúvel na outra, tá? E nenhuma se mistura, tá? Então, tentando fazer um desenho aqui, ó. Se eu tivesse um recipiente aqui, certo? Ó, eu teria aqui o óleo, beleza, gente? Ó, aqui eu teria o óleo, aqui, ó, eu teria a água e aqui no fundo, ó, eu teria a minha areia, beleza? Aqui no fundo constituiria a minha areia. Professor, por que que o óleo fica aqui? Porque ele tem uma densidade menor do que a água, beleza? E por que que a areia fica aqui embaixo, professor? Porque ela, além de ter uma densidade maior que a da água, a areia ela não se dissolve em água. Nós estudamos, vocês já estudaram o conceito de solubilidade,
tá, gente? E a areia, ela não se dissolve em água, ela é insolúvel. Então, quando eu coloco a areia aqui, ela vai direto para o fundo, por ser mais densa e por não se dissolver, beleza? Então, aqui eu teria uma mistura trifásica, na qual eu teria três substâncias diferentes, que seria a água, o óleo e a areia, beleza, gente? Então, bifásica tem duas fases, dois aspectos visíveis. Trifásica tem três fases, tá, gente? Três aspectos visíveis. Eu consigo diferenciar as três substâncias que eu tenho ali. Existe a substância polifásica. Professor, poli, gente, dá a ideia de várias, muitos, e fásica, ou seja, várias. Simplificadamente, nós dizemos que as substâncias polifásicas são aquelas que têm mais de três fases, beleza? Então, se ela tem duas fases, ela é bifásica. Se ela tem três fases, ela é trifásica. Se ela tem mais de três, nós dizemos que é uma mistura polifásica. Exemplo de uma mistura polifásica, professor: óleo, areia, água e serragem, tá, gente? Notem que aqui, ó, eu tenho, tá, gente, ó, três substâncias diferentes, beleza? Três substâncias diferentes, correto? E vai formar uma substância que terá quatro fases, tá? Professor, por que vai ter quatro fases? Porque a areia não se dissolve na água, beleza, gente? A serragem, ela não se dissolve na água, ela não se dissolve, tá? No óleo. E quando eu for fazer essa mistura aqui, tá, gente, ó? Quando eu for fazer essa... Nossa, recipiente ficou... Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ter aqui no fundo do recipiente, eu vou ter a areia. Aqui, ó, eu vou ter, tá, gente, ó, aqui eu vou ter o óleo, tá, gente, aqui na borda aqui eu vou ter o óleo, tá, e a serragem, certo? E aqui eu vou ter a água. Então, notem o seguinte, tá, gente, ó, que aqui eu vou ter, ó, beleza? Serragem. Eu vou ter aqui também, ó, o óleo. Eu vou ter aqui, ó, a água. E aqui eu vou ter a areia, beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Aqui é uma substância polifásica porque eu tenho quatro substâncias diferentes, beleza? Formando um sistema com quatro fases. Logo, ele é um sistema polifásico, beleza, gente? É o que eu quero que vocês se atentem. E aqui eu tenho quatro substâncias que vai formar um sistema polifásico, ou seja, que vai ter quatro fases, tá? Eu vou conseguir enxergar essas quatro fases. Só que nem sempre, tá, gente? Nem sempre o número de substâncias que eu tenho numa mistura vai representar o número de fases desta mistura. Aqui ocorre isso porque essas substâncias, tá, gente? Ó, eu tenho um óleo que não se mistura com a água, tá? Mas então eu já vou ter duas fases. Eu tenho areia que não se dissolve na água, então eu vou ter uma outra fase, e nem a serragem. Nem sempre, tá, gente? O número de substâncias vai representar o número de fases de um sistema ou de uma mistura, beleza? Então entendam isso, fiquem atentos a essa questão. Ok, gente. Eu tenho aqui um exemplo bonitinho, ó. Aqui, ó, uma imagem aqui, certo? Eu tenho um óleo, tá, gente? Eu tenho a água, beleza? Professor, um exemplo aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um óleo, aqui eu tenho água. Aí aqui eu colocasse, por exemplo, colocasse sal, tá, gente? Ó, e esse sal ele estivesse dissolvido. E aqui no fundo eu viesse e colocasse areia. Aqui eu tenho areia, tá? Professor, esse aqui seria que tipo de mistura? Seria bifásica, trifásica, polifásica? Como é que ela seria, gente? Vamos ver. Eu vejo o óleo, beleza, gente? Eu veria a areia, pois ela não se dissolve na água, correto? Porém, o sal, gente, ele estaria dissolvido na água. Eu veria o sal? Não, eu não veria. Então, eu teria um sistema, tá, gente? Ó, trifásico. Eu teria quatro substâncias, tá, gente? Eu teria quatro substâncias, que seria óleo, sal, água e areia. Mas eu teria apenas três fases, beleza? Então, atente-se a isso. O número de substâncias que eu tenho em uma mistura não significa necessariamente o número de fases dessa mistura, ok, gente? Componentes de uma mistura. Professor, o que são componentes de uma mistura? Gente, componentes de uma mistura nada mais é a quantidade de substâncias diferentes que eu tenho naquela mistura. O que é componentes? Vamos ver, ó. As espécies químicas presentes na mistura são denominadas componentes, ou seja, as substâncias que eu tenho naquela mistura são denominadas componentes. Cada aspecto distinto observado na região de um sistema é chamado de fase. Então, isso que a gente já falou, certo?
fase é o aspecto distinto, ou seja, aquilo que eu consigo ver na minha mistura, beleza? Professor, componente é justamente o que eu falei, acabei de falar, gente, ó, presta atenção aqui, ó. Eu vou ter aqui um recipiente, beleza, gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, certo? Óleo, gente, eu vou tentar escrever aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, óleo, tá? Peço desculpa pela letra aí, tá, gente, aqui minha caneta aqui é o cursor do mouse, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui, por exemplo, junto aqui, água, tá, gente, ó, água, nossa, tá horrível, certo? Eu vou colocar sal, tá, gente, ó, sal dissolvido, tá, gente, sal dissolvido. Vamos supor também que eu venho aqui e coloco também açúcar, tá, gente, ó, eu venho aqui e coloco açúcar, beleza? Tô enchendo aqui, tá? Mais uma vez eu peço desculpa por aqui que o cursor do mouse aqui, tá, gente, não tá bacana. Professor, entende? O que é isso aqui, professor? Açúcar. Bora lá, também dissolvido, beleza, gente? Também dissolvido, beleza? Então, bora lá. Professor, por que eu coloquei esse R aqui, tá, gente? Então, bora lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho óleo, eu tenho água, eu tenho sal e açúcar dissolvido, tá, gente? Eu tenho sal e açúcar dissolvido. Bora lá. Professor, quantos componentes eu tenho aqui nessa minha mistura? Componentes. Eu tenho, gente, 4 componentes. Eu tenho óleo, eu tenho água, eu tenho sal e eu tenho açúcar. Eu tenho quantos componentes, professor? Eu tenho 4 componentes, certo, gente? Ou seja, é o número de substâncias diferentes que eu tenho na minha mistura. Quantas fases, professor, eu tenho nessa mistura? Gente, eu teria uma mistura bifásica. Por que ela seria bifásica? Como o sal e o açúcar estariam dissolvidos, tá, gente? E é importante essa característica de dizer que está dissolvido, certo? Porque se está dissolvido eu não consigo enxergar, certo? Agora, se não está, eu vou conseguir ver, beleza? Então, atente-se a isso em questões que fala de mistura de água e sal. Vejam se está dizendo que está dissolvido, tá certo, gente? Então, bora lá. Quantas fases, professor? Eu teria o óleo e a água. O sal e o açúcar estariam dissolvidos na água, eu não conseguiria ver. Logo, a água, sal e açúcar corresponderia apenas a uma única fase. Então, teria um sistema bifásico, beleza, gente? Então, atente-se a isso. Componentes, número de substâncias presentes em uma mistura, beleza? Espero que todos tenham compreendido, ok, gente? Eu tenho aqui um exemplozinho aqui de uma pequena atividade, tá, gente? Para a gente poder fazer aí, ó. Presta atenção, ó. Abaixo temos 4 sistemas, certo, gente? Professor, de novo, o que é sistema, gente? Sistema é a porção limitada da minha matéria, tá, gente? É o meu recipiente. Por exemplo, eu tenho aqui um copo, tá? Um recipiente. Aí aqui eu tenho várias substâncias aqui dentro, tá, gente? Formando uma mistura. Aqui é o meu sistema. No caso aqui eu tenho 4 sistemas numerados, tá vendo, gente? Ó, então bora lá. Abaixo temos 4 sistemas formados por 3 tipos de diferentes átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Responda às perguntas abaixo referente à classificação de cada um dos sistemas. Então, aqui quer que eu classifique ele em bifásico, trifásico, polifásico, enfim. Bora lá. Gente, atenção aqui, tá? Ó. Notem que aqui as substâncias, tá? Elas estão representadas por bolinhas com cores fantasias, tá? Eu tenho um vermelho, tá? O que representa um tipo de substância. Eu tenho vermelho e branco, que representam um outro tipo de substância. Beleza, gente? Eu tenho, ó, azul, beleza, gente? Ó, que representa um outro tipo de substância. Então, eu tenho esses 3 tipos, beleza? E eu tenho, ó, aqui 2 bolinhas vermelho, que representariam uma substância. Se vocês forem notar, ó, aqui eu tenho 3 bolinhas vermelhas, que está representando uma outra substância. Professor, por exemplo, essas 2 bolinhas vermelhas ali, gente, ó, poderia ser, por exemplo, ó, o O2, tá? Mas ficou feio. Peço desculpas. O2, o que é o O2? É o gás oxigênio. Essas 3 bolinhas vermelhas poderia ser quem, professor? Poderia ser, por exemplo, ó, o O3, tá? E quem é o O3, professor? É o ozônio, tá? Mais uma vez eu peço desculpas, tá, gente, pela caligrafia, porque o meu cursor do mouse tem algumas dificuldades em escrever aqui, certo? Então, bora lá. O2, uma substância, tá, gente? Ó, 2 bolinhas, vamos dizer que é o O2, é uma substância, certo? 3 bolinhas, O3, é uma outra substância, certo? Ó, e aqui eu tenho bolinhas brancas, né, ó, e vermelhas, que representam outra substância. Então, bora lá. A primeira pergunta é:
Quais são as substâncias simples? Professor, quais são as substâncias simples? Então, eu vou olhar para esse sistema, tá, gente? Ó, lembrando que aqui, ó, eu tenho exemplos que são misturas e exemplos que são, tá, substâncias simples. Professor, substâncias simples. O que que são substâncias simples? São aquelas formadas, tá, gente? Pelo único tipo de elemento químico, tá? Pelo único tipo de elemento químico. Então, bora lá. Professor, quais são as substâncias simples aqui, gente? Ó, eu teria aqui, ó, presta atenção. Essas duas bolinhas vermelhas aqui, ó, que por exemplo poderia ser o O2, é uma substância simples. Por quê? Se vocês forem observar, ela é formada por um único tipo de elemento químico, tá? A bolinha vermelha representa um elemento químico apenas, certo? Então, ó, eu tenho dois elementos químicos. Por exemplo, poderia ser o O2. Então, aqui, ó, eu teria uma substância simples, correto? Se eu for observar, aqui, ó, eu teria, ó, três bolinhas vermelhas juntas, ou seja, eu tenho três elementos químicos, certo? Iguais juntos. Poderia ser, por exemplo, ó, o O3, o que também representa uma substância simples. Por que que é substância simples, professor? Porque eu tenho aqui, gente, ó, um único tipo de elemento químico, beleza? E eu tenho também aqui, ó, as duas bolinhas azuis aqui, ó, o verde, que também representaria, tá, gente, ó, uma substância simples. Porque, ó, as bolinhas de mesmas cores representam o mesmo elemento químico. Se eu tenho duas bolinhas juntas, eu tenho dois elementos químicos juntos, representando uma substância simples. Poderia ser, por exemplo, ali, ó, o N2, que é o gás nitrogênio, tá? É uma substância simples. Então, quais são as substâncias simples, tá, gente? Resposta, ó, são essas aqui, tá? Ó, as duas bolinhas vermelhas, as duas bolinhas verdes e as três bolinhas vermelhas, configurando substâncias simples. Por que que, por exemplo, essa aqui não é uma substância simples? Porque aqui eu tenho uma bolinha vermelha e uma branca. Então, eu tenho dois elementos diferentes ligados aqui. Então, não é uma substância simples, seria uma substância composta. Beleza, gente? Segunda questão, quais são substâncias compostas? Gente, substâncias compostas aqui, nós temos aqui, ó, presta atenção. Nós temos, ó, gente, ó, essa aqui é uma substância composta. Por quê, professor? Porque se vocês observarem, eu tenho uma bolinha vermelha e uma bolinha branca. Então, tenho dois elementos químicos juntos, formando uma substância composta, tá, gente? Professor, um outro exemplo aqui de substância composta, ó, eu tenho isso aqui, tá, gente, ó. Vocês observarem aqui, ó, notem, ó, eu tenho bolinha vermelha, tá, ó, ligada, por exemplo, ó, a essa bolinha branca aqui, tá, gente? Configurando que eu tenho uma substância composta. Então, essa aqui seriam as substâncias compostas, beleza? Quais são misturas? Gente, bora lá. Tá perguntando quais desses sistemas são misturas. Professor, o que é uma mistura? É quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas em um mesmo sistema. Então, para ser mistura, tá, gente? Eu tenho que ter duas ou mais substâncias, beleza? Por exemplo, ó, se eu for olhar o sistema 1, eu tenho aqui, ó, NaC, ó, tem uma bolinha branca, bolinha vermelha, representando que eu tenho uma substância. Bolinha ó, vermelha, bolinha branca, ó, uma outra substância, uma outra substância. Se vocês observarem, o primeiro sistema, eu só tenho, ó, bolinhas vermelhas e bolinhas brancas, representando aqui que eu tenho uma única substância aqui nesse sistema, ó. Só tenho bolinhas vermelhas com bolinhas brancas. Então, tá dizendo que eu tenho uma única substância aqui, beleza? Sistema 2 é a mesma coisa. Se vocês observarem, eu só tenho bolinhas vermelhas, ó. Tá dizendo que eu tenho aqui uma única substância. Então, isso aqui é uma mistura? Não, isso aqui é o que nós chamamos de substância, beleza, gente? Lembrando que mistura é quando eu tenho pelo menos duas substâncias diferentes, beleza? Para ser mistura tem que ser substâncias diferentes. E aqui eu tenho a mesma substância. Logo, não é mistura. Tem a mesma substância. Logo, não é, tá, gente? Mistura. Beleza, gente? Mas se vocês observarem no sistema 3, ó, aqui já é diferente. Por quê? É que eu tenho bolinhas vermelhas, ó, juntas, representando um tipo de substâncias. E aqui eu já tenho bolinha vermelha e bolinha branca, representando uma outra substância. Então, aqui eu já teria um sistema, beleza, gente? Ó, que tem, ó, duas substâncias diferentes. Ou seja, ele vai ter pelo menos duas substâncias diferentes, configurando-se que isso aqui é uma mistura. Correto? E o sistema 4 é a mesma coisa. Se vocês observarem, eu tenho aqui as duas bolinhas verdes, ó, representando um tipo de substância, que, por exemplo, seria o N2, tá? Um exemplo que poderia ser. E eu tenho as três bolinhas vermelhas juntos, representando que, por exemplo, poderia ser ó, o O3, que é o gás ozônio, certo? Então, eu tenho duas substâncias diferentes, o que representa, o que configura que seja uma mistura. Então, ó, quais são misturas, gente? Seria o sistema 3 e o sistema 4, porque ele é formado por pelo menos duas substâncias
diferentes, ok? Temos outro exemplo aqui, ó. Quantos componentes apresenta cada sistema, gente? Bora lá. Quantos componentes? O que são componentes, gente? São as instâncias diferentes que eu tenho ali. Então, bora lá. Primeiro sistema, professor. Eu tenho aqui, gente, ó, vamos relembrar, ó, eu tenho somente, ó, eu tenho um único tipo de substância, não é isso? Ó, bolinhas vermelhas com brancas, vermelhas com brancas. Então, representa uma única substância. Quantos componentes eu tenho nesse mesmo sistema, professor? Eu tenho um. Nesse sistema eu tenho um componente. Beleza, gente? Por quê? Porque eu tenho uma única substância aqui. Sistema 2, o mesmo princípio, ó. Eu tenho bolinhas vermelhas, ó, representando que aqui, ó, como elas estão uma com a outra, ó, são iguais. Então, eu tenho uma única substância. Logo, eu tenho um único sistema. Professor, e aqui na bolinha 3, aqui, tá? No sistema 3, e aí? Aqui eu já tenho ó, essa substância, representando um componente. Eu tenho essa, que representaria outro. E eu tenho essa aqui, tá, gente? Ó, que representaria outro, beleza? Então, eu tenho, ó, uma substância, duas substâncias, três substâncias diferentes aqui, beleza, gente? Então, aqui eu tenho, tá, gente, ó, quantos componentes, professor? Lembrando, componentes é a quantidade de substâncias diferentes que eu tenho. Eu tenho um, dois, três. Então, aqui eu teria três componentes, beleza? E aqui no 4, professor, ó, bolinhas verdes representando ó, uma substância, certo? Ó, bolinhas verdes representando uma substância e as três bolinhas vermelhas representando uma segunda substância. Então, aqui ó, eu tenho duas substâncias diferentes, né, que configuram um sistema. Desculpa, uma mistura. Então, professor, quantos componentes eu tenho aqui? Eu tenho dois. Beleza, gente? Eu tenho dois componentes. Seria essas três bolinhas e esses dois aqui, ó, bolinhas verdes aqui. Certo, gente? Para finalizar, ó, no caso de sistemas com mais de um componente, quantos componentes são substâncias simples e quantos são substâncias... Ah, faltou aqui, gente, o finalzinho aqui, tá? Mas era para ser substâncias compostas, beleza? Aqui a perguntinha, ó, quantos são substâncias simples e quantos são substâncias compostas, beleza? Ó, no caso de sistemas com mais de um componente, quantos são componentes são substâncias simples e quantos são compostas? Então, bora lá. Os sistemas que tem mais de um componente, beleza, gente? Ó, sistemas que tem mais de um componente são essas duas, só esses dois aqui, beleza? Porque esse aqui só tem um componente, esse aqui tem só um. Aqui pede no caso de que com mais de um, né? Então, bora lá. Professor, quantas substâncias simples eu tenho aqui, gente? Ó, se eu for observar, aqui eu tenho no 3, eu tenho uma substância simples, certo? Porque ela é formada pelo mesmo elemento químico, beleza? E aqui, ó, eu tenho uma substância composta, beleza? E eu tenho uma substância composta, que é formada por elementos químicos diferentes. No caso aqui, gente, no sistema 3, eu tenho uma substância simples e eu tenho duas substâncias compostas, ok? No sistema 4, gente, ó, bora lá. Eu tenho, ó, uma substância simples, tá? Ó, aqui representa uma substância simples, né, gente? E aqui uma substância simples. No sistema 4, então, gente, ó, eu vou ter duas substâncias simples e eu não terei nenhuma substância composta, certo, gente? Beleza? Deu para entender, gente? Então, bora lá, ó, só recapitulando aqui, certo? Sistema 3, eu teria uma simples, duas compostas. Sistema 4, eu teria duas simples e nenhuma composta. Lembre-se, substância composta, formada por pelo menos dois elementos químicos diferentes. Substância simples é formada pelo mesmo tipo de elemento químico. Ok, gente? Espero que tenha dado para vocês entender, tá, gente? Esse tópico de misturas é um assunto bem simples. Eu acredito que ninguém terá nenhuma dificuldade. Beleza, gente? Eu espero que o fato de eu estar fazendo as aulas, mesmo que não ter toda aquela tecnologia, tá? E todos os recursos das videoaulas, por exemplo, dos professores do YouTube, vocês possam estar compreendendo melhor, certo, o assunto, porque muitas vezes surge a dificuldade, não tem a quem perguntar. E eu fiz aqui visando, assim, a todas as dúvidas que talvez vocês poderiam ter em relação a a esse assunto aí, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem lá pelo aplicativo do Google Classroom e eu responderei para vocês, tá, gente?